Nessa tentativa de ser ouvido, nós somos como um sino, né? Um sino. E o sino no meio tem um badalo, nós somos como esse badalo. Para que a gente possa ser ouvido, a gente precisa fazer barulho. E para fazer barulho, a gente fica batendo nos extremos do sino, nas paredes do sino, para fazer barulho. Quando, na verdade, a paz, o equilíbrio, o reencontro com nós mesmos está ali no meio, no centro, no equilíbrio, no silêncio. Hoje o tema é um tema bastante complexo, poderíamos dizer assim, né? Um tema muito atual também, um tema muito comum, infelizmente, e é muito triste admitir, mas a sensação às vezes que passa é que parece que está na moda o ódio e a intolerância, né? Mas nós vamos novamente falar desse lugar de bastante amor, de bastante abertura, de debate, de bate-papo, para que nós possamos fazer uma jornada entendendo onde começa, onde está a raiz sistêmica dessa questão do ódio e da intolerância. Porque reconhecer a origem, reconhecer a raiz sistêmica é um grande passo para que nós possamos curar a nós mesmos e, quem sabe, um dia curar a humanidade. Nós vamos entender sobre a síndrome do herói, vamos falar sobre os 3 estágios do ativismo, vamos falar sobre o conceito da verdade. Nós vamos bater um papo bastante interessante para que juntos possamos nos tornar maior que o ódio e a intolerância. Vivemos num mundo, tá? Numa realidade baseada numa visão dualística. E o que isso quer dizer? Dualística, onde nós não conseguimos enxergar o cinza. É tudo preto ou branco, mal ou bom, certo ou errado. Não existe o meio termo. É esquerda ou direita, é masculino ou feminino, enfim, é uma realidade dual. É dia e noite, é sol e lua, né? É mar e terra, água e terra. É uma realidade que ela é construída fisicamente falando em bases duais também, né? Ela é construída fisicamente em bases duais. Essa realidade tridimensional de tempo e espaço na qual coabitamos, na qual convivemos, essa escola que é o planeta Terra, que todos nós estamos aqui de passagem, nessa jornada eterna que é a vida, né? Nós estamos habitando dentro de uma realidade que é pautada dentro de uma visão sistêmica dualística. Tudo é preto no branco, não existe meio termo, é esquerda ou direita. Então, essa é a estrutura física, a estrutura filosófica, a estrutura de realidade da 3D, dessa realidade na qual habitamos. É luz ou trevas, é bem ou mal, é feliz ou triste. E tudo que é diferente disso, o que é do meio, é visto como estranho. É visto como uma pessoa que está em cima do muro, que não se posiciona, que é apática. Tá? Então, essa é a base da realidade na qual estamos habitando aqui nesse momento, temporariamente, usando este lugar, esta terra, este corpo como um lar, para aprendermos nessa maravilhosa jornada que é a vida. Então esse é o primeiro ponto, a característica dual da realidade. É uma lei, praticamente, né? Não uma lei universal, mas uma lei que rege a 3D, pelo menos no consciente, ou melhor, no inconsciente coletivo. Então,
essa é a base, a origem de tudo isso. Só que o interessante é o paradoxo. Nós somos, né, dentro da jornada de evolução espiritual e de desenvolvimento pessoal, que é a vida, nós geralmente somos expostos a situações para aprender com elas. Então, a dualidade, o paradoxo, basicamente, tá? O paradoxo é tudo aquilo que você tem como visão que a realidade deveria ser, mas não é, né? Então, o paradoxo do processo de aprendizado aqui na 3D, aqui no planeta Terra, ele é pautado, né? Ele é pautado num processo de exposição a situações, a experiências amargas até, experiências diversas para que a gente possa aprender, evoluir e crescer. Então, o paradoxo desse processo é que nós viemos para a dualidade para aprender que somos todos um. Viemos para essa realidade, para essa dualidade, para aprender o que é o amor, o que é a união. Nós viemos para esse mundo para ver a injustiça, ver o ódio, ver a guerra e se sentir, de certa forma, indignado, tendo seus valores conflitando com isso, para você enxergar o contraste daquilo que não é amor. Porque o ser humano, ele só aprende num processo um tanto quanto limitado, que é, a gente só sabe que existe a luz porque a gente já viu as trevas. A gente só sabe o que é o bem porque a gente já sofreu com o mal. A gente só sabe o que é alegria porque uma vez já sofremos, já fomos tristes. A gente aprende a ser grato e a gente entende o que é gratidão porque nós, em algum momento da nossa vida, ou ainda não aprendemos a gratidão e estamos vivendo processos de ingratidão e processos de escassez, porque você precisa viver aquele processo contrário para aprender do outro lado. Então, veja como é estruturada a realidade dual de tudo o que nos cerca, né? E até o próprio processo de aprendizado humano. O próprio processo de aprendizado humano. A gente só sabe o que é felicidade porque a gente já viu a tristeza. A gente só sabe o que é a sombra porque a gente já viu a luz, né? Então, ó, o Ricardo ele comentou aqui, é tipo yin yang. É exatamente o yin yang, que é aquele símbolo, tá? Do taoísmo, que representa, é como se fosse dois peixes girando de volta, né, de si mesmos, né? Um negro e um outro branco, né? Então, aquela visão do yin yang, né, é a visão da dualidade. E como a dualidade ela precisa se juntar para que haja o equilíbrio. Então, nós viemos aqui para o planeta Terra aprender, né, aprender o equilíbrio. Mas para aprender o equilíbrio, o caminho do meio, a gente tem que viver os extremos. Muitos de nós precisam viver os extremos, né? E somente vivendo os extremos que a gente começa a pesar na balança e falar, não funciona viver nos extremos. Precisamos viver aqui no caminho do meio. E isso acontece conosco a nível individual. Eu vou perguntar aqui para vocês, tá? Vamos lá para as perguntas para enquete, para participação de todos aqui, né? Quem aqui já viveu em alguma etapa da sua vida situação de viver os extremos, né? Sei lá, vamos supor, teve uma época que você apoiou uma causa com unhas e dentes e viveu o extremo ali, apaixonado naquela causa e de repente, em algum momento, aquilo para de fazer sentido para você e você começa a viver o outro extremo. Quem aqui já passou por isso? Eu, Gabriel, como um bom escorpiano, aí vocês vão comentando aqui, fala sim ou não. Quem já passou por esse processo de viver extremos na vida para aprender o equilíbrio? Em tudo, tá, pessoal? Em tudo. Eu sempre fui muito apaixonado, muito intenso, muito.
né? E é um processo que é meu, é muito meu, né? Dizem que é a característica do arquétipo do signo de Escorpião, né? Mas independente disso ou não, eu sempre fui muito extremo. Eu não conseguia viver no meio termo. Eu falava assim mesmo, eu sou 880, ou esquenta ou esfria, comigo é assim. E eu agia assim em tudo na vida. Quando eu aprendia uma coisa nova, conhecia um esporte novo, eu ficava obcecado por aquilo, entrava de cabeça naquele mundo, me aprofundava, estudava sobre tudo aquilo, vivia e respirava aquilo, e com um ano depois eu enjoava e largava de mão. E eu sempre vivi nesses extremos em tudo. Na dieta, por exemplo, tive uma época que eu comia, fui extremamente gordo, e teve uma outra época que eu fazia jejum de horas e horas e fiquei magro, que a minha cabeça parecia que era maior que o corpo todo, de tão magro que eu fiquei. Eu não me contentava, eu não me sentia à vontade com esse meu eu, sabe? De viver tudo tão intensamente, dissecar aquilo, mergulhar, ficar obcecado por uma coisa e de repente enjoava e largava de mão. Eu gastava muito dinheiro, perdia muito tempo com coisas que eu não levava para a vida, e aquilo me deixava frustrado. Eu ficava pensando, nossa, é horrível, né, viver assim. E eu fui aprendendo aos poucos o tal do equilíbrio, porque a gente vai vivendo na dualidade, nessas polaridades, a gente fica vivendo nos extremos para aprender. E eu me achava diferente de ser assim muito intenso, de viver tudo, de mergulhar de cabeça e de repente enjoar e largar de mão. Eu me achava estranho, diferente e insatisfeito comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Eu percebi que aquilo me fazia mal, Mas a minha época mais obscura, vamos dizer assim, tá? E aí eu tô usando sempre a minha história para que fique mais didático e possível de vocês entenderem o que eu estou tentando trazer aqui como conteúdo. Houve uma parte da minha vida, da minha jornada, que eu virei extremamente ativista político. Teve uma época que eu virei ativista ateu. Teve várias etapas assim, sabe? E o curioso é que o que acontece? Nós vivemos numa realidade das polaridades, da dualidade, né? Nós vivemos nessa realidade. Isso move muito o nosso sistema de crenças, o inconsciente do coletivo, e nós agimos a partir daí, a partir deste processo, deste pensamento dual, né? De que preto ou branco, luz ou escuridão, tristeza ou alegria, e a gente vive nessa realidade de ficar para lá e para cá. Eu uso a metáfora, né? É como se nós, para sermos vistos, sermos ouvidos, sermos reconhecidos, porque todos nós lá no fundo buscamos ser reconhecidos e sermos vistos pelos outros, né? A gente falou na live da terça-feira passada sobre o medo da rejeição, aquela necessidade de aceitação, de aprovação dos outros. Então, por conta disso que eu falei na terça-feira na live, nós temos essa necessidade, né? Quase que visceral, de ser ouvido, de ser visto, de ser reconhecido, porque se você não é visto, é ouvido nem reconhecido, você é ignorado, logo você está sendo rejeitado, está sendo jogado de lado e não está pertencendo a nenhuma tribo. Então, nessa tentativa de ser ouvido, nós somos como um sino, né? Um sino. E o sino no meio tem um badalo, nós somos como esse badalo. Para que a gente possa ser ouvido, a gente precisa fazer barulho. E para fazer barulho, a gente fica batendo nos extremos do sino, nas paredes do sino, para fazer barulho. Quando, na verdade, a paz, o equilíbrio, o reencontro com nós mesmos está ali no meio, no centro, no equilíbrio, no silêncio. É aí que nós nos conectamos com a nossa verdadeira essência.
O objetivo dessa live é te conscientizar você que está tendo contato talvez pela primeira vez com esse conceito, sobre a importância do equilíbrio e como você faz mal a si mesmo e aos outros quando você não está vivendo nesse equilíbrio. E é por isso que a sociedade está vivendo momentos de ódio, de intolerância, de separação, quando na verdade nós somos um, né? Todo mundo quer ser o dono da verdade. E dentro desse processo, né, de que nós precisamos ser vistos, precisamos ser ouvidos, precisamos ser reconhecidos, do contrário, nós estamos sendo rejeitados. Esse mesmo gatilho fisiológico que eu citei na terça-feira, que é o nosso sistema nervoso autônomo central, que opera em 2 modos básicos, o sistema parasimpático e o sistema simpático. O sistema nervoso simpático, que é a resposta ao estresse, ao modo de luta ou fuga, ele é engatilhado toda vez que você não é ouvido por alguém quando você dá sua opinião. Ele também é engatilhado toda vez que você fala uma coisa e a pessoa fala o contrário. Ele é engatilhado toda vez que você fala a sua verdade e o outro fala a verdade dele e você discorda. Isso é o nosso eu de sobrevivência. É o nosso eu mais instintivo, primitivo, limitado. Esse nosso eu de sobrevivência, ele quer ter razão, porque ele precisa ser ouvido, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter gente batendo palma para ele se sentir parte de algo, para ele se sentir pertencido ao grupo, para ele não se sentir rejeitado. Então, a ideia dele precisa ser ouvida e respeitada. E o nosso ego, ele se identifica. O nosso ego, ele é formado a partir dos aprendizados, das experiências de que a gente vai obtendo ao longo da vida. O nosso ego, ele é formado pelas nossas crenças também. O nosso ego é o construto fixo mental que nós chamamos de eu. O ego é aquele no qual você se identifica como indivíduo. O ego, ele é importante para a gente sobreviver, né? Ele é importante para você se proteger de perigos, se defender. Mas o ego exacerbado, ele cria o que nós chamamos de síndrome dos heróis. Nós vivemos numa sociedade onde a polaridade, a separação por conta de política, de crença, de raça, de sexo, está muito gritante. Todo mundo quer ser herói da sua causa. Todo mundo quer ser herói da sua causa. Todo mundo quer ter razão. As pessoas preferem ter razão do que ter a paz. E aí, nesse processo, as pessoas começam a defender causas que muitas vezes nem são delas. Elas só por conta do que elas ouviram, aprenderam ou se identificaram, elas começam a vestir, defender bandeiras que muitas vezes nem são delas, porque elas nunca questionaram. Peraí, por que eu tenho uma simpatia maior pela esquerda ou pela direita, por essa religião ou outra? Por que será que eu tenho uma simpatia maior por isso? Porque se todo mundo questionasse o porquê que nós simpatizamos com respectivas causas e começarmos no processo de autoconhecimento, mergulhando dentro de nós mesmos, olhando para o nosso passado, nós vamos ver que fatalmente nós fomos influenciados talvez por um professor na escola, talvez pelos nossos pais, influenciados por algum aprendizado que a gente obteve na vida que formou o nosso ego. O nosso ego, ele opera dentro desse instinto de sobrevivência. E ele se identifica com as verdades e crenças que formaram esse eu que você se identifica como indivíduo. Então, se alguém chega e fala para você: ei, fulano, ei, ciclano, isso que você acredita é fake news. O que acontece? Se você prestar atenção, algumas reações físicas são muito comuns. E aí eu quero aqui que vocês comentem, falam: eu já senti isso quando fui contrariado. Bota o que você já sentiu quando alguém chegou, você estava batendo boca com alguém te contrariou. As reações físicas, tá? Olha, tem pessoas que a cara ferve, fica vermelha. Tem pessoas que a orelha começa a esquentar, tá? Tem pessoas que fica com o braço leve, sente o braço leve, vontade de dar um tapa, um tabefe no outro. Tem pessoas que começam a ficar com sudorese, começam a suar. Tem pessoas que começam a tremer.
Às vezes fica... Já viu pessoa que fica tremendo o pé debaixo da mesa assim, batendo o pé assim, levantando assim no joelho, sabe? Tem pessoas que sentem até uma aceleração dos batimentos cardíacos, né? Pessoal, estamos falando de reações físicas contra uma coisa que foi dita a você que te contrariou. Contrariou o quê? O seu ego. Esse construto fixo mental que você chama de eu, que é apegado a um monte de meias verdades e crenças, que muitas delas não são suas. E aí, quando alguém te contraria, é como se você estivesse matando o seu ego, porque para o seu ego, a identidade dele é aquela opinião. Ele é aquela opinião. Você é aquela opinião que você tem sobre isso ou aquilo. E quando alguém fala algo contra aquela opinião, a pessoa está matando ou ameaçando a vida daquela opinião. E ao ameaçar a vida daquela opinião, está ameaçando a vida do seu ego. E aí quem entra em ação é o seu eu de sobrevivência. O seu sistema nervoso autônomo central entra no modo simpático, que não é nada simpático com o nosso corpo. Começa a liberar hormônios como a adrenalina, o cortisol e a norepinefrina para você lutar contra aquele perigo que ameaça a sua vida ou fugir dele. Ou muitas pessoas congelam. Diante de uma situação de pânico, quem aqui já passou por uma situação de pânico? Qual foi a primeira reação que você teve numa situação de pânico ou de confronto, talvez? Reflita aqui. Quem aqui, quando passa por uma situação de confronto ou de pânico, ataca? E quem aqui, quando passa por uma situação de confronto ou pânico, corre, foge? Ou quem aqui, quando passa diante dessas mesmas situações, congela e fica travado no lugar, fica sem reação? Nós perdemos a nossa capacidade de raciocinar porque nós começamos a operar no nosso eu de sobrevivência, o nosso eu mais instintivo, primitivo, medíocre e limitado, que atua no combate ou na fuga, ou ele paralisa. Cada um de nós temos a nossa individualidade, a nossa biologia, a nossa fisiologia, a nossa susceptibilidade biológica individual, né? Então, esse eu de sobrevivência, quando alguém ameaça a nossa verdade, ataca a nossa verdade, é como se ele estivesse atacando a nós mesmos e ameaçando a nossa vida. E aí o nosso eu de sobrevivência ele entra nesse modo de luta ou fuga ou paralisia. Esse modo de luta ou fuga é o seguinte: você começa a liberar adrenalina, cortisol e norepinefrina no seu corpo para você reagir fisicamente a esse perigo que ameaça a sua vida. Para você se proteger desse perigo que ameaça a sua vida, atacando, fugindo ou ficando paralisado para que o predador perca o interesse na presa, né? Porque já viu o gatinho? O gatinho, quando tá brincando com o bichinho, enquanto o bichinho tá se debatendo, o gato fica lá brincando com o bichinho. Mas se muitos animais, eles têm esse sistema de autodefesa de quê? De paralisar. E aí o predador perde o interesse na presa. Gente, olha só que interessante. Esse nosso eu de sobrevivência, ele foi forjado há mais de 400 mil anos atrás. Lá, ó, nos períodos formativos do ser humano, como nós reconhecemos, né, hoje. Nós vivíamos num ambiente extremamente nocivo e perigoso. Extremamente nocivo e perigoso. Naquela época, nós não estávamos lutando contra opiniões dos outros, ou uma cortada no trânsito, ou um chefe estressado. A gente estava lutando contra tigres dente de sabre, rebanhos de mamute ameaçando passar por cima da gente, enchentes, frio, situações extremas, né? Naquela época, nós, quando via um perigo, e esse perigo realmente ameaçava a nossa vida, nós corríamos, nós fugíamos. Por isso que o nosso corpo ele age dessa maneira.
ele se arma para se proteger. Então libera adrenalina, norepinefrina, cortisol. A gente pega o sangue nos nossos órgãos de manutenção da vida e da saúde, como o sistema digestivo, o sistema metabólico, o sistema excretor, o nosso sistema imunológico. Nós pegamos toda a energia que está sendo utilizada nesses pontos cruciais, nesses órgãos cruciais para a manutenção da nossa vida e da nossa saúde, e diante do medo e do pânico, ou de uma situação que ameaça a nossa vida, nós pegamos toda essa energia na forma do sangue e lançamos para as extremidades, para os nossos braços, para as nossas pernas, para reagir fisicamente àquele perigo. Então, era assim que nós fomos programados no passado, e foram mais de 400 mil anos vivendo sobre esses instintos. Só que hoje, nem tudo, tá? Nem tudo ameaça a nossa vida verdadeiramente. Ameaça o nosso ego, as nossas opiniões, as nossas crenças. Mas os gatilhos de autopreservação do instinto de sobrevivência são exatamente os mesmos. E, francamente, toda vez que você se sente contrariado, contrariada, toda vez que você combate o ódio com o ódio, a raiva com a raiva, a intolerância com a intolerância, porque você está no seu eu de sobrevivência, toda vez que você toma uma fechada no trânsito e acelera, passa pelo carro da frente para dar fechada, para dar um troco, né? V de vingança, né? Ou toda vez que alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa, você fala, eu não vou levar desaforo para casa e bate boca, arranja confusão. Sinceramente, toda vez que uma coisa dessa acontece, que para muitos acontece com grande frequência, toda vez que acontece isso, e aí você fica lá toda hora apertando o botão de desligar no seu sistema imunológico, no seu sistema metabólico, no seu sistema digestivo, no seu sistema excretor. Sinceramente, se você continuar apertando esses botões todo dia, será que você está fazendo bem à sua saúde? Será que você pretende manter a sua saúde por muito tempo fazendo isso? E nós sabemos que grande parte das doenças atuais, as epidêmicas, né, como problemas cardíacos, diabetes, câncer, tem a raiz na questão emocional. É quando você passa por situações de estresse, de ansiedade, de medo, de insegurança, e aí você começa a operar no modo de luta ou fuga, seu instinto de sobrevivência desliga todos os órgãos essenciais para a manutenção da sua vida e da saúde, e você está abrindo a guarda para bactérias e vírus oportunistas, para células cancerígenas, malignas. Então, se você ficar apertando esses botões toda hora, o que você está desenvolvendo? Está desenvolvendo harmonia, equilíbrio e saúde no seu corpo? Não, né? Você está desenvolvendo exatamente o contrário, né? Desarmonia, desequilíbrio e doença no corpo. Nesse momento da sociedade que nós estamos vivendo a síndrome do herói, né? Diversas pessoas com metades ou parcelas de verdades, de suas verdades, né? Pessoas que ainda estão vivendo sob a influência do nosso eu de sobrevivência, o nosso modo de luta ou fuga, o nosso instinto de sobrevivência, porque ainda não reconheceram que existe esse diabinho, né? Vamos dizer assim, essa sombra dentro de nós. Se você não reconhece, você não sabe que existe. E você reage àquilo inconscientemente porque você não sabe que existe. E aí existe um processo chamado normose. Você começa a achar que a ansiedade é normal. Você acha que o estresse é normal. Você acha que combater o mal com as mesmas armas que o mal usa é normal. Você acredita que combater o ódio com ódio, a guerra com a guerra, a morte com outra morte é o normal. Aí a normose se estabelece na sociedade. A normose não necessariamente é algo saudável. Certas coisas podem ser comuns. Mas até quando? E aí é um questionamento que eu lanço para todos vocês, porque eu me pergunto meio que, sabe, num ar de desabafo, até quando o homem vai continuar combatendo o ódio com o ódio, a intolerância com a intolerância, a raiva com a raiva? Até quando?
E aí, nesse processo, né, que todos querem ser heróis, todos querem defender suas bandeiras, suas ideologias, seus extremos, e todos estão apegados ao seu ego, achando que a sua verdade é única e absoluta. Todo mundo que começa a se envolver em qualquer coisa que esteja acontecendo na mídia ou na sociedade, essas pessoas, todos nós, passamos por 3 estágios do ativismo. Tá? 3 estágios do ativismo. O primeiro estágio do ativismo é o estágio apaixonado. É aquele intenso que combate aquilo que ele está lutando contra usando as mesmas armas. Combate a polaridade com a polaridade. Combate a raiva com a raiva. Combate a destruição com a destruição. Combate o preconceito com o cancelamento. E aí vai. E aí vai. Isso forma um ciclo vicioso e eterno. Porque até aquele que fez o mal para os padrões da sociedade, quando ele faz o mal, ele acha que está certo. Isso aí é um processo complexo de explicar, não vou entrar nesse mérito. E quando ele é punido por aquilo, ele se sente até injustiçado. Isso, gente, é psicológico, é um processo da psique humana. Mesmo o criminoso, aquele que mata, que faz mal, ele tem lá no fundo uma sombra, uma alma ferida, um trauma que ele viveu, um abuso que ele sofreu. E aí ele se torna abusador meio que para se vingar do abuso que ele sofreu, seja dos políticos, seja da sociedade, seja através da pobreza ou até outras formas de abuso, né? E aí ele se acha no direito de fazer o mal ao outro, na cabeça dele, porque lá no passado ele foi injustiçado por essa sociedade que agora ele está querendo usar a lei do retorno, né? Da causa e efeito. Está querendo pagar na mesma moeda. Aí ele entra na sociedade, faz o mal e até acaba matando alguém. E aí quando ele é preso, ele vai para a cadeia e fica mais revoltado ainda e se sente injustiçado. E quando ele é solto, ele está fora do sistema e agora ele quer derrubar o sistema. Então, percebe o ciclo vicioso que vai se criando ao longo de eras e eras? É um ciclo vicioso. E eu estou falando do ativismo apaixonado e citei a questão das pessoas que fazem o mal às outras, mas eu não estou comparando o ativismo com o mal, não, tá? Não me entenda mal. Eu só usei um exemplo. O ativismo apaixonado, independente de qual o ativismo que você esteja empenhado hoje, como eu fui empenhado muito grandemente no ativismo político, eu tinha as minhas crenças, eu tinha as minhas meias visões de verdade, né? As minhas perspectivas e percepções, eu achava que aquilo ali era a solução para o mundo e para a sociedade e que aquilo que eu acreditava era a verdade absoluta e eu me encerrei dentro de uma bolha porque eu comecei a conviver com pessoas que só acreditavam naquilo que eu acreditava. E quem não acreditava naquilo que eu acreditava, eu me afastava. Eu fugia. Eu primeiro brigava. Primeiro brigava, gerava inimizade e depois eu me afastava e sumia, né? Então eu dava um boi para não entrar numa briga, mas dava 10 para não sair da briga, né? Então eu fui criando uma bolinha nesse meu ativismo intenso, apaixonado, combatendo aquilo que eu queria combater com as mesmas armas. Até que eu encontrei a meditação. A meditação me ensinou como é mais importante ter a paz. Porque quando eu estava naquele ativismo apaixonado, eu estava muito naquela visão de intolerância, de ódio, de raiva. E aquilo fisicamente me fazia mal, né? Aquilo era um fator de tensão, de estresse, de dor. E aquilo começou a me gerar diversas doenças, né? Como a síndrome do pânico.
Porque eu estava num estado constante, como se eu estivesse combatendo contra o mundo todo. E se alguém desse uma opinião diferente da minha, eu combatia, ficava pé da vida e depois ia para casa e me sentia péssimo, pesado, sabe? E às vezes até me arrependia do que eu falava, porque na hora eu falava, no calor, né, no momento da paixão, falava coisas impensadas. E depois eu me arrependia. Mas também tinha vezes que eu me arrependia do que eu não tinha dito, porque eu dei mole na hora. Eu podia ter usado aquele argumento, é pegar na curva. Olha só como é que é o nosso ego, né? Ele é dual também. Ele é dual. E a gente vai adoecendo, vai adoecendo. A gente começa nesse ativismo apaixonado, pensando que está combatendo, virando um herói, fazendo bem à humanidade, mas a gente está fazendo mal para nós mesmos. A gente está se destruindo por dentro e se afastando de pessoas, se afastando de nós mesmos. E aí quando eu conheci a meditação, no caso foi por conta da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico, né? Eu tomava remédio tarja preta para controlar isso, e uma pessoa abençoada me falou da meditação. Eu dei uma chance para a meditação e ela transformou minha vida. E hoje, 7 anos depois, estou eu aqui, até hoje, ensinando a meditação para as pessoas. Veja bem, né? Olha só que diferença. Só que aí vem o segundo estágio do ativismo, que é a indiferença. Aí eu me coloquei numa nova bolha. A bolha do não tô nem aí, o que importa para mim é a paz. Né? É a paz. E é uma bolha maravilhosa de se habitar, mas chega um momento que você mesmo começa a se perguntar nesse caminho de autoconhecimento. Qual é a minha posição na sociedade? Como eu posso contribuir com a sociedade? Como eu posso me posicionar diante disso ou daquilo que está acontecendo? Como eu posso ajudar a sociedade nesse desafio que ela está passando? Aí vem desse lugar de questionamento constante, porque primeiro você vai para o extremo, daí você é o primeiro passo, é o ativismo apaixonado, quando você ainda está no piloto automático, você ainda não despertou, ainda não expandiu a consciência, ainda não gerou autoconhecimento para reconhecer que muitas das coisas que você acreditava e que você defendia com unhas e dentes, não era seu. Era de alguém que te disse, ou de alguém que te ensinou, e você nunca questionou. E aí quando você para questionar, você para de se identificar. Ué, poxa, eu nunca parei para prestar atenção, eu acredito nisso, isso não faz sentido para mim. Eu só continuei defendendo essa bandeira porque meu pai defendia, porque minha mãe defendia, porque meu professor, aquele professor maravilhoso da escola que tocava violão, ele falava. E aí quando você vê, né, você percebe, poxa, isso não é meu. E eu tô aqui perdendo energia, me estressando, me adoecendo por causa disso. E aí quando cai a ficha você fala, não, quer saber, agora eu não tenho mais bandeira, eu vou ficar aqui no meio. Tô nem aí, tô nem aí. Vou deixar pra lá, não me identifico com nada, tô nem aí, não me encaixo em nada disso, eu tô acima. Aí a pessoa vira o ultra espiritual. Tem até um cara fascinante, é JP Morgan, se eu não me engano o nome dele. Ele tem um canal chamado Ultra Spiritual. E ele é muito engraçado, ele é um comediante. E ele fala, né, o ultra espiritual é aquela pessoa que chega e fala assim, não, agora eu sou o Buda, ninguém me toca, eu tô acima de tudo e de todos. Iluminei, virei Jesus, tô acima do céu e da terra, nada me abala. Né? Esse é o segundo estágio, o estágio da indiferença. Só que esse é um estágio ainda do meio, ele não é o estágio final. Porque nesse estágio, o que acontece? Você entrou num processo de não identificação, tá? De não identificação completa com a realidade. Só que você continua vivendo nessa realidade e você não pode ser omisso a coisas e situações completamente. Nós temos sim o nosso papel dentro da sociedade, como pai, filho, mãe, tio, tia ou professor. A gente tem um papel. E aí,
você, quando tá nesse segundo estágio da indiferença, que tu tá achando que é o Buda boladão, que nada te abala, na verdade, você ainda não aprendeu a característica máxima que permitiu esses seres elevados iluminarem, que é a compaixão. E aí vem o terceiro estágio do ativismo, que é o ativismo da compaixão. E o ativismo da compaixão, ele é o ativismo que nós estamos tão em paz com as nossas verdades que nós estamos abertos para ouvir a verdade do outro e realmente usar aquela verdade do outro para complementar, enriquecer a nossa verdade e nos ajudar a criar uma visão de mundo, uma cosmologia mais abrangente. Isso é a expansão da consciência. Você sai do foco laser, igual, sabe, cavalo ou burro, animal de carga, né? Os equinos que colocam isso aqui para ele não olhar para o lado, para não perder o foco, não se distrair. É assim que a maioria das pessoas estão vendo a realidade. Elas estão vendo assim, ó. Elas estão vendo a realidade assim. Tem pessoas que estão vendo a realidade assim, ó. Tá vendo a realidade aqui, ó. Só que conforme você vai meditando, vai se desenvolvendo no caminho do autoconhecimento, seu campo de visão vai aumentando, vai expandindo, você vai saindo da individualidade para ir pro nós, você vai saindo do eu para virar o nós, você vai saindo do eu estou sozinho para o eu somos todos um, e aí vai expandindo a sua visão de realidade. E aí você começa a ficar tão em paz com a sua própria verdade, que você está preparado até para abrir mão daquela sua verdade se ela não está te empoderando, não está te ajudando mais a crescer. A verdade é que a maior parte das pessoas que ainda estão lá naquele ativismo apaixonado é que elas não estão convictas de suas próprias verdades. Elas não estão convictas de suas próprias verdades porque elas nunca pararam para questionar de onde vieram essas verdades que elas defendem, essas bandeiras que elas defendem com unhas e dentes. Elas nunca pararam para questionar de onde veio aquilo, de um lugar de amor, de compreensão. Elas não param para questionar. E aí elas não estão verdadeiramente convictas da sua verdade. Não que as bandeiras que elas defendam estejam erradas ou certas, não é a questão aqui que a gente vai discutir. Mas elas estão ainda no processo não totalmente convictas de suas próprias verdades. Então, naquela necessidade de ser aceito, aprovado pelo grupo, para pertencer ao grupo, elas precisam que as pessoas acreditem na verdade delas para elas se convencerem, se tornarem mais convictas de suas próprias verdades. Na insegurança quanto à verdade delas, elas ficam empurrando as suas verdades goela abaixo porque elas precisam sentir a sensação de que outras pessoas acreditam naquela verdade, aprovam e aceitam aquela verdade para ela se sentir verdadeira, se sentir falando a verdade também. Então, esse eu de sobrevivência, ele está preso nessa meia-verdade, que ele não está completamente convicto e que ele precisa que os outros acreditam para ele ficar mais seguro dessa verdade. Quando, na verdade, eu falei verdade, putz, gente, se vocês contaram aí, deve ter falado pelo menos 300 de verdade só aí nesse último minuto falando, mas tudo bem. Desculpa. Mas a questão aqui que eu estou querendo trazer, né? Com essa pequena pausa aí pro alívio cômico, é que quando você está em paz com a sua verdade, você está aberto para a verdade do outro, para ouvir, desse lugar de compaixão, de amor, e ajudar a construir uma verdade maior, mais abrangente, mais inclusiva. Isso é o ativismo da compaixão, como Amit Goswami chama de ativismo quântico, né? Você não precisa se posicionar num local de eu sou o dono da verdade e estou aqui para só vomitar minha verdade e vocês têm que acreditar em mim. Não, você começa a abrir espaços para diálogo, né? Você começa a abrir espaços para discussões equilibradas, amorosas, que ajudam a sociedade a crescer e evoluir. Então, o caminho para nos tornarmos maior que a intolerância, que o ódio, é realmente o caminho para dentro de nós mesmos. De, primeiro, começar a meditar.
começar a se dedicar no caminho de autoconhecimento para, aos poucos, começar a refletir e questionar por que eu acredito nisso. Quem me disse isso que eu acredito com unhas e dentes? Ah, foi meu pai. Peraí, isso que eu acredito tá me empoderando, tá me fazendo crescer? Ah, tá. Não, beleza, eu vou continuar. Não, isso tá me enfraquecendo, tá afastando pessoas que eu gosto de mim, tá me tornando uma pessoa extremamente egoísta. Ah, então eu não quero essa crença, eu não quero isso. E aí você vai selecionando melhor. Você vai abrindo o seu coração para outras verdades. Você vai formando uma visão mais abrangente da realidade, não só uma visão afunilada e parcial. Você precisa conhecer os outros lados da história para poder ter uma visão maior. E a verdade é que a maior parte das pessoas estão defendendo suas verdades desse lugar de achismo, porque ouviu alguém falando. E aí ela se simpatizou com aquilo em algum momento ou outro, não questionou o porquê, não foi a fundo na fonte da questão, no cerne da questão, e fica repetindo coisa igual papagaio de circo. Fica repetindo igual papagaio de pirata, quer dizer. Igual papagaio de pirata. Então, precisamos meditar, refletir, questionar por que nós estamos defendendo as bandeiras que defendemos hoje. E deste lugar de compreensão, de amor, sair do ativismo apaixonado para um ativismo da compaixão, de estar aberto para ouvir a verdade do outro, de estar aberto para ficar em paz com a sua própria verdade a tal ponto que você não está apegado a ela. Esse é o caminho para encontrar o equilíbrio e sair dos extremos, sair do combate da intolerância com a intolerância, do ódio com o ódio, para começar a viver no amor, é o caminho olhando para dentro de nós mesmos, é o caminho do meio. Gratidão é a palavra a todos pelo carinho e suporte, e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um.